Meu amigo sabe que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. Mas será que ele foi a única pessoa que voltou dos mortos? Será que ele foi a primeira pessoa que voltou dos mortos? Meu amigo, sabias que o caso da ressurreição de Jesus Cristo foi o oitavo caso escrito na Bíblia? Então eu irei te contar desde o primeiro caso da ressurreição até o último caso. Irei justificar por que o caso da ressurreição de Jesus Cristo foi o oitavo caso escrito na Bíblia. E qual foi o primeiro caso da ressurreição? Quem foi e em que versículo está? Então seja muito bem-vindo a Tudo Sobre Tudo. Meu nome é Fernando Manuel. É um prazer falar contigo. E o primeiro caso da ressurreição, escrito aí na Bíblia, está no 1 Reis 17:17. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ele disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Meu amigo, este foi o primeiro caso da ressurreição escrito aí na Bíblia. Mas tem o caso de Moisés, que ressuscitou dos mortos, como eu havia te falado no último vídeo, mas que não está bem esclarecido aí, mas que reviveu. Mas o primeiro caso que está muito bem escrito aí na Bíblia é este, que aconteceu com o profeta Elias. Deus havia lhe mandado que vai numa certa cidade, lá encontrarás uma mulher que vai te receber e vai se hospedar na casa desta mulher. E daí, quando Elias foi para lá, foi recebido como uma certa mulher mesmo, e aconteceu que o filho dessa mulher adoeceu e morreu. Como eu havia lido aqui, Elias tomou essa criança, orou por ele, clamou e Deus ouviu. E Deus atendeu o pedido de Elias e a criança tornou a viver. Este é o primeiro caso de ressurreição. O segundo caso vamos encontrar no 2 Reis 4:32. E chegando Eliseu, enquanto o primeiro caso aconteceu com o profeta Elias, o segundo caso aconteceu com Eliseu. Aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou Eliseu nesse caso, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gezi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse-lhe: toma o teu filho. Não preciso alongar muito, só apenas vou resumir. Este foi o segundo caso que aconteceu com Eliseu, embora que as formas em que os dois profetas fizeram para recuperar essas crianças não foram os mesmos. Enquanto o profeta Elias fez de uma outra maneira, esse também fez de outra maneira, pondo boca com boca, olho com olho, braço com braço, orando. Depois desceu, andou aí no quintal, depois subiu mais, fez o mesmo. Mas a criança, com o poder de Deus, reviveu. Esse é o segundo caso escrito aí na Bíblia sobre a ressurreição. Voltou dos mortos, embora que
voltaram a morrer de novo, mas são pessoas que morreram e voltaram a viver com o poder de Deus. E no 2 Reis 13, 21, vamos ver o terceiro caso sobre a ressurreição. Estamos a começar do Antigo Testamento até aos últimos casos de ressurreição que estão no Novo Testamento. E sucedeu que, enterrando ele um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Meu amigo sabe que o profeta Eliseu foi um dos grandes profetas, muito poderoso, mas após a sua morte, quando estavam a guerrear, então houve uma tropa que foi matado, então foi lançado na sepultura de Eliseu. Quando aquele corpo caiu na sepultura de Eliseu e tocou nos ossos de Eliseu, e aquele corpo tornou a viver, ele levantou e ficou de pé. Aí já não tem muitos detalhes se o espírito de Eliseu ficou com esse corpo que foi lançado. Eu não sei o que aconteceu exatamente aí, mas quando aquele cadáver tocou os ossos de Eliseu, o cadáver de Eliseu neste caso, aquele cadáver recém-lançado reviveu. Esse é um dos milagres que aconteceu sobre a ressurreição. E, como eu havia dito, é o terceiro caso. Então, o quarto caso já está no Novo Testamento, no Lucas 7:12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não choreis. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Quando estavam aí no fúnebre, tinha muita gente, então Jesus Cristo ficou se moveu de íntima compaixão com aquele acontecimento, então mandou parar e pegou aquela cama, aquela maca que as pessoas carregavam aquele menino morto. Então, quando pegou aquela maca, os homens que carregavam a maca pararam. E Jesus Cristo falou para o menino: menino, digo-te que levanta-te. E aquele menino que já estava deitado na maca, morto, levantou, ficou sentado e começou a falar. Esse é o quarto caso de ressurreição que aconteceu logo no Novo Testamento, na época de Jesus Cristo. E para Jesus Cristo, esse é o primeiro caso da ressurreição. A primeira pessoa que Jesus Cristo ressuscitou foi esse menino. É o primeiro caso da ressurreição do Novo Testamento, é o primeiro caso da ressurreição de Jesus Cristo, mas é o quarto caso da ressurreição na história da Bíblia, desde do Antigo Testamento. Então, temos aqui o quinto caso de ressurreição, está no Lucas 8:41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe de sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, tinha muita gente, mas conseguiu chegar até a casa daquele senhor de nome Jairo. Só chegaram um pouco mais atrasado, encontraram que aquela menina de quase 12 anos já havia perdido a vida. Então, no verso 52, e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse
de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Este é um caso que terei que gravar um vídeo para explicar por que em certos casos Jesus Cristo ordenava que isse e contasse o que aconteceu. E em outros casos Jesus Cristo dizia que não conta o que aconteceu. Então, irei falar sobre esse assunto, mas hoje estou a tratar do assunto sobre a ressurreição. Esta menina, com o poder de Deus, através de Jesus Cristo, reviveu. Não preciso falar muita coisa, é o quinto caso, e o segundo caso de Jesus Cristo, é o segundo caso do Novo Testamento, mas é o quinto caso de ressurreição na história bíblica em geral. No João 11:41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. O sexto caso de ressurreição aconteceu mesmo com o amigo de Jesus Cristo, que era Lázaro. Ele foi dito que seu amigo, que você tanto ama, morreu, mas Jesus Cristo decidiu ficar ainda mais 2 dias lá onde estava. Depois de 2 dias é quando voltou para aquela cidade onde o Lázaro havia morrido. Quando chegar lá, só foi dito que para nós já lhe sepultamos naquela pedra. Então foram juntos até lá, tinha muita gente, e Jesus Cristo, mandando tirar aquela pedra, entrou aí dentro. Então gritou, depois de fazer sua oração para seu pai, gritou: Lázaro, sai fora. E Lázaro saiu. Então foi o sexto caso de ressurreição. O sétimo caso de ressurreição aconteceu em Mateus 27:50. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este é um dos casos que também irei gravar um vídeo a falar sobre uma particularidade nesse versículo. Mas hoje estou muito mais focado sobre a ressurreição. Logo na morte de Jesus Cristo, quando ele morreu, no mesmo momento em que Jesus Cristo morreu, aconteceu esse milagre. Quando o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. Aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitaram. Aqui já não tem uma quantidade exata de que foram tantas pessoas, não. Mas ressuscitaram muita gente. É por isso que as primeiras ressurreições que eu mencionava aconteceu com uma única pessoa, uma pessoa. Mas aqui já são muitas pessoas. Então, por isso que não tem número exato de quantas pessoas voltaram a viver na história bíblica, devido a este capítulo, porque esse capítulo retrata de muitos sepulcros que se abriram, e as pessoas que haviam morrido em Cristo, pessoas santas que estavam mortos, reviveram e apareceram a muitos. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, o que vai fazer com que eu grave mais um vídeo é sobre aqui na abertura dos sepulcros, na ressurreição de muita gente que reviveram. Será que a próxima ressurreição vai ser a segunda e vai ser a última?
E essas pessoas que ressuscitaram estão aonde? E agora, foi de que período para que período que isso aconteceu? Essas pessoas aguardaram por quanto tempo? Até que chegasse essa nova ressurreição. Então, é mais um assunto que eu irei falar no próximo vídeo. Mas hoje, essa é a 7ª ressurreição. E a 8ª ressurreição, escrita aqui na Bíblia, na história bíblica, está no Mateus 16:4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis que o lugar onde o puseram está aí, mas ele já não está. Esse versículo também temos a correspondência desse versículo em Lucas e Mateus, a explicar de várias formas, mas a verdade é essa, é a famosa ressurreição que meu amigo sabe, que sabia desde muito tempo que Jesus Cristo morreu e reviveu. Está nesse versículo. Mas como eu havia falado, é a 8ª ressurreição, desde a primeira ressurreição. Quando começamos a abrir os primeiros versículos da Bíblia, os primeiros livros, a folhearmos, a procurar sobre casos das pessoas que morreram e viveram. Nós vamos ver muitos casos lá atrás, conforme já estávamos a falar, e este vai ser o 8º caso. E ainda temos um 9º caso, depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Então, aconteceu também em Atos 9:40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Foi a morte de Tabita. Também, para o vídeo não ser muito longo, eu não vou querer aprofundar muito, mas foi uma crente também da vida, Tabita, desculpe, que havia perdido a vida, mas Pedro orou e ela reviveu, ressuscitou dos mortos. Como podemos ver, assim como acontecia com o profeta Elias, Eliseu e Jesus, também Pedro fez também esse milagre de voltar alguém a viver, de mandar voltar alguém a viver. E não foi só o poder de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse que está aqui e recebe o Espírito Santo e vão trabalhar, vão curar, vão ressuscitar pessoas, vão fazer muitos milagres. Então, um dos milagres é este que Pedro acabou fazendo aqui, ressuscitando um morto. Então, o 10º caso escrito na Bíblia sobre a ressurreição, vamos ver no Atos 20, versículo 9 e 10. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo estava a pregar o Evangelho. Então, a pregação era muito extensa, muito longa. Então, tinha muita gente. Então, havia um jovem que estava no 3º andar, também a assistir o culto. Só que acabou ficando com sono e caiu do 3º andar para baixo. Quando as pessoas chegaram ali, pegaram ali, levantaram, encontraram que o jovem já havia morrido. E foi levantado morto, havia morrido, perdeu a vida. Mas Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
essa expressão que não pode se preocupar, a alma dele ainda está nele. Significa esse miúdo ainda está vivo, conseguiu reviver, conseguiu ressuscitar. Mas no versículo 9 está bem escrito, e foi levantado morto. Já tinha morrido. Foi preciso Paulo descer de lá onde estava a pregar, estava em cima, nesse caso. Descer até embaixo, até chegar até aquele corpo do menino, e abraçar. E aconteceu esse milagre, que a alma do menino voltou a ele, o espírito voltou a ele e reviveu. É quando o próprio Paulo anunciou às pessoas que estavam aí que não pode se preocupar, não pode se perturbar, a alma do menino ainda está nele. Então, estes casos aqui são pelo menos 10 casos de ressurreições que estão aí patentes na Bíblia, que se calhar alguns casos meu amigo não sabia, mas eu trouxe para ti. Então, caso você tenha gostado, eu te agradeço bastante. A gente se vê no próximo vídeo, eu me dispenso por aqui. Nos próximos vídeos eu estarei a falar sobre muitos outros assuntos, vários assuntos mesmo. Então fique ligado à página Tudo Sobre Tudo, porque sempre é um prazer estar a falar contigo. Então eu me dispenso por aqui, com licença, a gente se vê no próximo passatempo. Tchau, até a próxima.